Sem isso, você não triplica o lucro do seu negócio. Meu nome é Kleber Correia. Eu sou consultor empresarial, eu sou especialista em finanças empresariais. Eu ajudo empresários a triplicar o lucro do seu negócio. E eu vou falar sobre um assunto extremamente importante para que você também possa triplicar o lucro do seu negócio. Bom, já são mais de 20 anos em que eu estou nessa jornada de consultoria, de orientação, de compartilhamento de conhecimento com empreendedores, fazendo com que os resultados eles aumentem na prática, com que a gente identifique pontos de conflito, com que a gente deixe de rasgar dinheiro e jogar dinheiro no lixo. E ao longo de toda essa minha jornada, eu estruturei 5 pilares. Isso você não vai achar em literatura nenhuma. São 5 pilares da gestão financeira. 5 pilares que ajudam você a triplicar o lucro do seu negócio. E esses 5 pilares, eles foram construídos, todo esse conceito foi construído com base na minha experiência profissional. Com base em toda essa minha vivência, são perto de 10 mil empresas atendidas. Eu sou consultor credenciado ao Sebrae, aqui no Paraná. Já atendi, estou gravando do Paraná, da bela Maringá. Bom, e também já atendi clientes em outros estados, em especial o estado do Pará, lá no norte do Brasil, onde eu também atendi diversos empreendedores, diversos empresários. E fruto de todos esses atendimentos, ao longo de toda essa minha jornada, também é uma jornada acadêmica, que a gente começa a falar e começa a lembrar de várias coisas. Então eu também já lecionei, já dei aula em faculdade, mas basicamente com base na minha experiência de campo, não experiência de sala de aula, mas aquela experiência de estar ali, do lado do empresário, eu defini 5 pilares das empresas que conseguem triplicar o lucro do seu negócio. O primeiro pilar, eu gravei alguns vídeos, eu não sei se você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Se você está vendo esse vídeo, não tem uma parte número 1, mas existem vídeos onde eu abordo sobre aquilo que eu classifiquei como sendo o primeiro pilar. O primeiro pilar da gestão financeira eficiente é o controle do fluxo de caixa. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo pilar, aquilo que eu entendo ser o segundo pilar para que você consiga triplicar o lucro do seu negócio. Sem isso você não vai conseguir triplicar o lucro do seu negócio. E olha só, para triplicar o lucro do seu negócio, eu quero começar contando uma história. Imagine que você está fazendo, que você vai fazer uma viagem. Eu estou gravando esse vídeo numa época de final de ano, pós-Copa do Mundo, pós a conquista dos hermanos argentinos, já ganharam em cima dos franceses, meus amigos franceses. Eles não ganharam a Copa do Mundo, mas os nossos hermanos ganharam a Copa do Mundo. Imagine que você vai fazer uma viagem. E você vai fazer essa viagem agora no final do ano. Bom, não sei quando você está vendo o vídeo. No final do ano você vai fazer a viagem e daí você chega na sua casa, chama seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, sua família e fala: vamos viajar. Não é assim, eu acredito que não é assim que você vai fazer, Imagino que você vai chegar na sua família e você vai pensar isso ao longo de um bom tempo, Ao longo das suas experiências, dos seus desejos, ao longo daquilo que você tem vontade, Ir para uma praia, subir uma montanha, subir a serra, ir para algum lugar que você tem em mente, ou seja, você quer realizar uma viagem. Então você tem algo em mente e aí você faz o convite para a sua família. Você convida a sua esposa, você convida o seu marido, você convida os seus filhos e daí vocês vão procurar fazer essa viagem. Agora no final do ano eu tenho uma viagem programada para a praia. Eu gosto muito de sol, de areia, do mar, aquela água salgada, você entra lá, você sai correndo assim
na direção ao mar, né? Os caipira, né? Sai correndo em direção ao mar. Oh, meu Deus, que água salgada. Mas enfim, você vai fazer essa viagem, você definiu para onde você vai, você simplesmente não faz de uma hora para outra. É fruto de todo um pensamento, um estudo, um desejo. E você fala, vou para a praia. Ou pense no lugar onde você tem vontade de ir. Pense, um lugar alcançável, né? Aquele lugar, não do quinto pilar, que eu ainda vou gravar um vídeo, mas pense num lugar que você costuma ir, que você consegue viajar. Para você fazer essa viagem, você precisa tomar algumas definições, né? Que você costuma viajar, vírgula, né? Uma viagem de férias, não tão recorrente. Quando você vai fazer essa viagem, você programa. Você já começa programando para onde você vai. Onde é que nós vamos, família? Né? Qual que é o nosso destino? Para onde efetivamente nós estamos indo? Então você define o seu destino. Uma vez definido o destino, você vai trabalhar como é que vai ser sua estadia. Você pode ficar, de favor na casa de alguém. Tem aplicativos hoje onde você consegue, assim como tem Uber, né? Ou como tem aplicativo de transporte, assim como tem um iFood de encomenda, existe aplicativo de estadia também. E eu não estou falando do Airbnb, não, estou falando de outro lá, Car Stuff, e se você sabe, comente aqui, né? Enfim, já tive até esse aplicativo. Mas você precisa saber se você vai lá passar uma estada, 2, 3, 10 na casa de uma outra pessoa, se você vai para casa de algum parente, se você vai ficar num hotel, se você vai locar uma casa onde você tem que fazer as compras no mercado, né? Se você vai permanecer ali, ou se de repente você vai para um resort. Resort é uma beleza, né? Tudo incluso. Você tem vinho, você tem cerveja, você tem água, você tem café da manhã, almoço, jantar, e tem o entre café da manhã e almoço, você tem o café da tarde, né? Você tem, enfim, para onde você vai? Onde você vai se hospedar? E eu já estou aqui entrando na alimentação, no quanto você vai gastar. Então são uma série de definições que você precisa ter. E não é só isso. Você precisa decidir como que vocês vão chegar lá. Dependendo para onde você decidiu ir, você tem que ir de avião. Mas pode ser que dê para ir de navio também. Às vezes você quer ir para um lugar, você quer atravessar o continente, né? Atravessar sair de um continente para outro continente, e dá para fazer de navio, por que não? Você pode querer ir num barquinho, você pode querer ir de carro, você pode precisar ou querer ir de ônibus. Eu já fiz uma viagem recente, há uma semana atrás, e eu optei de ônibus. Eu poderia tanto ir de avião quanto ir com o meu carro, mas eu optei ir de ônibus num treinamento que eu fui 3 dias lá em São Paulo. Enfim, são várias decisões que precisam ser tomadas. E eu acredito que você não toma elas aleatoriamente. É importante você entender que para que você consiga triplicar o lucro do seu negócio, você precisa colocar em prática o segundo pilar. Você precisa prestar atenção no segundo pilar, que é o pilar do planejamento empresarial. O planejamento empresarial, assim como na viagem, você se organiza, você prepara, você se empenha para as coisas acontecerem da forma como você se programou. Eu falei da minha viagem final de ano, eu tenho lugar onde eu vou ficar, eu já decidi qual transporte que eu vou utilizar, eu sei, estimo quanto que eu vou gastar com a minha alimentação, o recurso que eu tenho ali para poder consumir nesse período em que a gente vai estar de férias, eu com a minha família. É importante que no seu negócio você também planeje, que você não apenas levante pela manhã e fala com a raça e com a coragem, eu vou lá encarar aquela minha empresa, encarar os desafios que se apontam na minha frente. Não, você não pode fazer assim. Você precisa se planejar. Quais são os benefícios de você fazer um planejamento? E eu quero alertar para você que eu vou falar sobre os passos para você planejar. E o quarto passo é extremamente essencial e importante para você. Mas falando dos benefícios, os benefícios é que você consegue saber a sua margem de lucro. Olha, você consegue saber o quanto você vai lucrar no seu negócio. Quando você planeja uma série de coisas, né? Já vou mencionar sobre os passos, mas uma série de coisas acontecem e você sabe qual vai ser o resultado que vai lucrar, que vai para o seu bolso, que vai te ajudar a transformar os seus sonhos em realidade. Afinal de contas,
Você tem essa empresa, é claro, você não pode pensar somente no lucro. Você tem essa empresa para gerar um benefício para o seu cliente, mas quando você faz o planejamento, você consegue saber o lucro de forma antecipada. Segundo benefício que eu vou listar aqui é a identificação do seu ponto de equilíbrio. Já encontrei empresários que eles chegam para mim e falam assim: Kleber, eu quero saber qual que é o mínimo que eu preciso vender para não ter dor de cabeça, cara. Eu quero saber o mínimo, qual que é a minha situação. Se eu tiver que fechar minha empresa hoje, né? Será que eu consigo? Será que eu tenho dinheiro para isso? Será que eu não vou ter nenhum tipo de problema? Dá para eu fazer isso? Existem técnicas, não são complexas, né? E eu não vou aprofundar isso porque senão o vídeo vai ficar só sobre falar de ponto de equilíbrio. Então, existem técnicas para a gente saber qual que é esse volume, qual que é esse valor, né? Qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é o lugar onde equilibra. Eu estou procurando aqui, né? Qual que é o ponto onde eu consigo equilibrar essa caneta no meu dedo. Eu não sei se esse aqui não estava no programa, não. Eu não tinha feito, não coloquei equilibrar a caneta no roteiro. Então eu estou aqui fazendo na raça. Deixa eu colocar meu... Aê! Eu achei o ponto de equilíbrio da caneta. Passou de 3 segundos. Eu não sei por que eu falei os 3 segundos. Mas então, qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio, né? Qual é o valor do faturamento que você precisa para equilibrar as finanças da sua empresa? Você consegue saber com o planejamento. E aí, e além do mais, você também consegue definir os investimentos que você precisa fazer na sua empresa. Olha só quanta coisa importante. Você sabe quanto você vai lucrar. Você sabe qual que é o ponto onde você zera, onde você empata, onde você consegue equilibrar a caneta, né? Equilibrar os seus negócios. E você consegue saber até quanto você consegue investir. Eu atendi um cliente onde a gente fazia o trabalho de forma bem afinada, definindo os investimentos, sempre olhando para o planejamento. Para quê? Para a gente não dar um passo maior que a perna, por assim dizer, porque senão nunca dei um passo maior que a perna não, mas deve doer pra caramba, né? Então, enfim, você não alcança, não dá certo, você vai cair, vai dar muita complicação. Então, vamos aos 4 passos que eu separei para que você consiga executar o planejamento financeiro na sua empresa. O primeiro passo é definir onde você quer chegar. Anota aí, o primeiro passo, definir aonde você quer chegar. Eu comecei esse vídeo, não sei que parte você está vendo desse vídeo, se você viu ele inteiro, se você chegou agora nesse vídeo, você está vendo só um pedacinho dele. Eu comecei falando sobre planejamento de uma viagem. Você precisa definir aonde você vai, você precisa definir qual que é o seu destino. Então, a mesma coisa no planejamento financeiro de uma empresa, você precisa definir para onde você quer chegar. Se você quer aumentar o seu faturamento, mas que parâmetros você está usando para isso? Somente a desvalorização da nossa moeda? Ou você está abrindo uma filial nova? Ou você está lançando um produto novo? Né? Se você está apenas de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, ou se você foi a campo, se você de fato está batalhando e saindo, indo atrás e buscando os resultados. Então você precisa definir, primeira coisa, aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar vai definir a rota que você vai trilhar. Vai definir qual caminho você vai pegar para poder alcançar esse resultado que você está tanto, que você espera tanto, que você está tanto se propondo. Segundo passo, fica comigo que o quarto passo é extremamente importante para você colocar o planejamento financeiro da sua empresa em prática. Integre os setores da sua empresa. Dependendo qual o porte da sua empresa, Kleber, mas a minha empresa sou eu, né? De repente você é um MEI, tá vendo o vídeo, o vídeo também serve para você. E você está integrado com todos os setores da sua empresa, vocês são todos os setores. Mas eu quero chamar a atenção aqui para as microempresas, para as empresas maiores, pequenas e grandes empresas. Integre os setores na hora de fazer o planejamento financeiro. Não faça sozinho. Eu mesmo, final de ano, estou atrasado. Eu não estou atrasado, não. A empresa iniciou atrasado o planejamento financeiro dela. E eu estou trabalhando o planejamento financeiro. Inclusive, depois dessa gravação, eu vou partir para lá para continuar o planejamento. E por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Então, é importante, eu estou lá reunindo todos os setores. Eu estou lá reunindo as pessoas chave para poder fazer aquele planejamento acontecer. Então,
eu começo trabalhando com as receitas. Então, quanto que eu quero faturar? Qual que é a receita esperada para minha empresa? Quanto que eu preciso de resultado naquele período? Então, para poder fazer isso, eu conversei com o departamento comercial, com o gerente comercial, com o diretor comercial. Eu conversei lá com o diretor comercial, se não me engano. Eu conversei com encarregados, aquelas pessoas que vão falar para mim, que vão direcionar para onde nós vamos querer chegar. E você precisa fazer isso dentro da sua empresa. Se você tem um time comercial, você tem uma vendedora, um vendedor, dois ou mais vendedores, reúne seu time, reúne as pessoas, entenda onde você pode chegar. Se você é uma produção, você precisa se reunir com o seu gerente de produção. Você precisa definir as capacidades de produção do seu negócio. Então você precisa estar atento a quanto você pode atender de resultado, a demanda do mercado, né? De venda, de produção. Então você precisa estar atento a isso. Por isso, você precisa integrar os setores. Você precisa integrar os setores, fazer com que eles se comuniquem. Na hora que você for fazer o planejamento dos impostos, porque se você definiu a venda, você precisa definir o imposto. Quanto que você vai gastar com o imposto. Então, o segundo passo é integrar os setores da sua empresa. Você vai calcular os impostos, você precisa falar com a contabilidade. Você precisa saber qual o impacto desse aumento de faturamento. Às vezes você precisa até fazer um planejamento tributário, tá? A gente faz planejamento tributário também, não estou destacando aqui, mas também serviço que a gente faz. Então, você precisa saber fazer um planejamento dos impostos que você vai pagar. Você precisa integrar o setor de compras. Porque o setor de compras vai definir os caminhos, né? Qual o volume de negócios, qual o volume de matérias-primas, de produto de revenda que vocês vão ter que adquirir. Você precisa reunir com os setores administrativos da sua empresa. Você precisa saber quais são as demandas, quais são as necessidades que esses setores precisam. Você precisa estar integrado com todo o seu time. Você precisa ter a integração, colocar todo mundo junto, todo mundo reunido, pensando proativamente na execução, na realização do planejamento do seu negócio. Terceiro passo, levante os dados atuais. Projetar e planejar não é simplesmente chutar. E eu tô falando isso porque eu atendo alguns clientes, principalmente cliente quando quer montar uma empresa. Meu Deus do céu! Que eu começo ali a trabalhar a definição de algumas estratégias para o cara que quer montar sua empresa, e ele chega assim, Kleber, isso daqui eu não tenho condição de saber, então eu vou chutar. Eu chutei que é mais ou menos isso. Não chute. Conheça os seus dados históricos. Saiba as informações da sua empresa. Conheça os números da sua empresa. Quando você conhece os números da sua empresa, fica diferente. As coisas mudam de figura. Quando você conhece os números da sua empresa, elas mudam positivamente. Você fica mais próximo de triplicar os seus lucros. Porque você sabe os números do seu negócio, então você vai traçar resultados que superem isso, que busquem uma superação daquilo que você já alcançou no passado. Ok? Então, até o momento, estou falando sobre os 4 passos. Estou olhando aqui para a minha anotação. Primeiro, defina onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, integre os setores da sua empresa para vocês trabalharem na definição do planejamento. O terceiro passo, levante os dados atuais. Levante, saiba da sua situação, saiba dos seus dados históricos, saiba aquilo que está acontecendo na sua empresa. E o quarto passo, o quarto e mais importante passo, faça as projeções de custos, despesas e assim obtenha o DRE e o DFC. Meu Deus do céu, talvez você tenha achado que eu falei grego, falei em russo. Esse dia eu estava olhando lá num canal no YouTube sobre o russo. Caraca, não é tão complicado quanto parece não, mas é complexo, mas não é tão complicado. Você deve estar achando que eu estou falando em outro idioma essas coisas, tá? Projeção de custos, despesas para ter o DRE e o DFC. Quando você tem o seu faturamento construído, quando você tem o seu faturamento definido, sua meta, seu horizonte de faturamento definido, naturalmente ali você tem a expectativa de matéria-prima, a expectativa de produto de revenda. Então você já começa a ter uma definição de custos. Você também precisa ter uma definição, uma visão, um planejamento a respeito das despesas, água, luz, telefone, salários, né? Prolabore. Então você precisa ter a definição dos montantes de custos e despesas da sua empresa. Quando você tem essa definição de montante de custos e despesas, você consegue construir um demonstrativo de resultado de exercício.
Para que serve o demonstrativo de resultado de exercício? Ele serve para antecipar eventuais resultados que a sua empresa tenha. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Porque daí assim, dependendo como for o resultado, você vai poder trilhar uma determinada rota. Fazendo as projeções de custos e despesas, você consegue ter clareza na construção do seu demonstrativo de resultado. Porque o seu demonstrativo de resultado, ele vai te mostrar qual será o resultado lá na frente se tudo aquilo que você está planejando for executado. Percebe? Se você vender aquilo que se propôs, você vai pagar o esperado de impostos, vai ter um custo envolvido, vai ter as suas despesas e, consequentemente, vai ter um lucro dentro daquilo que você está esperando. E fique atento também ao DFC, por isso é tão importante esse passo. Fique atento ao DFC. O DFC é o demonstrativo de fluxo de caixa. E que raio que é isso? O demonstrativo de fluxo de caixa, ele mostra para você, empresário, de onde veio e para onde foi o seu dinheiro. Ele mostra para você e dá clareza para que você tome as melhores decisões, para que você tome decisões com mais segurança no seu negócio. Então, conhecendo os números do DRE e do DFC, gente, é sensacional a pegada, a transformação que você tem no seu negócio no processo de execução do planejamento financeiro. Então vamos lá, os 4 passos para você colocar em prática o planejamento financeiro no seu negócio. Primeiro passo, definir onde você quer chegar, tá? O segundo passo, integre os setores da sua empresa, deixa todo mundo envolvido para que vocês possam chegar num resultado, no objetivo comum para todos. Levante os seus dados atuais, levante as suas informações atuais para você poder definir com clareza onde você quer chegar e faça as projeções de custos e despesas, DRE e DFC. Quais são os erros mais comuns no processo de execução do planejamento orçamentário? Dentre aqueles que eu relacionei, que eu coloquei aqui como, são 5 os principais erros. O primeiro deles é planejar e não controlar. Sabe, você planeja, você reúne com o time, segue com tudo aquilo que eu falei, mas na hora do vamos ver, você não controla. Você não tem ali respaldo das suas informações. Você não tem técnicas para poder controlar o que está acontecendo. Poxa, Kleber, eu quero esse resultado, mas não acontece, não vem. É importante que você planeje e execute, que você não fique somente no planejamento sem execução. Entenda que isso causa o afastamento de muitas empresas do seu 3 vezes 90, tá? Então, se você quer triplicar o seu lucro em 90 dias, você precisa ter atenção na construção do seu planejamento financeiro. Então, os 4 passos para você ter um planejamento financeiro na sua empresa é: defina onde que você quer chegar. Defina onde você quer chegar. Integre os setores da sua empresa. Levante os seus dados atuais e faça as projeções de custos e despesas para ter um DRE e um DFC. E os erros mais comuns são planejar e não controlar. Você planeja, faz o planejamento, né, bonitinho, segue os passos que eu falei e você não controla. Se você não controla, você não tem informação, você não sabe o que está acontecendo. Então você precisa controlar, você precisa saber dos seus recursos, saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então você precisa ter o controle, você precisa ter caderno, você precisa ter planilhas, você precisa ter um sistema, você precisa controlar. Superestimar o faturamento. Já encontrei muito empresário que faz isso e dá errado. Dá errado porque você superestima o seu faturamento para, sei lá, para pagar menos comissão para os seus representantes, para os seus vendedores, mas você esquece que aquilo ali faz parte de um conjunto. Você precisa ter um planejamento bem organizado, bem estruturado, bem definido. Então você não pode superestimar o seu faturamento. Você tem que trabalhar com um valor adequado, com um valor correto, com um valor coerente. Outro erro comum, planejar e não executar. O mais comum é a pessoa planejar e não controlar, mas também eu já vi o planejamento sem execução. Você planeja e depois não faz. Inclusive tem um modelo de negócio que eu atendo, que é o OKR, e que eu vejo as pessoas, ela planeja e depois eu começo a botar pressão, depois eu cobro.
Olha, você falou que ia fazer isso? Cadê o resultado? Você não está apresentando? Cadê esse negócio? Isso não está aqui? Aí a pessoa desiste. Então, planejar e não executar também é um erro comum. Fatores externos. Você precisa entender que a sua empresa ela não é composta somente daquilo que acontece dentro dela. Muita coisa acontece fora. Um exemplo bem clássico, bem característico, foi na época da pandemia. Eu mesmo fiz planejamento financeiro de uma empresa e aí veio a pandemia. Com a pandemia, travou tudo. Tudo que estava programado teve que ser cancelado, teve que ser modificado. Eu tive que revisar bastantes planejamentos naquele intervalo de tempo. Então, é importante que você tenha atenção a fatores externos. Coisas que estão acontecendo na sua empresa, sei lá, do lado da sua empresa saiu o estabelecimento de um concorrente. Então, será que o seu resultado vai ser o mesmo? Que estratégias você tem que seguir? E isso não está debaixo do seu guarda-chuva, você não tem poder sobre isso, né? As coisas, elas acontecem sem que você tenha ali, sem que você tenha tudo na sua mão para poder tomar as decisões necessárias. E eu falei que o último item, o último erro mais comum, né? Que era mais legal, que era mais importante, sim. O quinto erro mais comum na construção do planejamento é precificar sem critério. Mas eu não vou aprofundar sobre esse tema, por quê? Porque a precificação é um dos pilares de uma gestão financeira eficiente. Então eu espero que você tenha entendido, né, nessa minha abordagem, nesse meu segundo pilar sobre uma gestão financeira eficiente, onde você consegue triplicar o seu lucro em apenas 90 dias. Então eu espero que tenha feito sentido para você esse conteúdo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você não gostou, também dá um descurtir. Marca aí, não gostei, tá ruim, tá errado. Comenta, fala isso aqui tá muito ruim. Escreve aí, não vai ser legal ler não, mas a gente aprende com os erros. Então, curte, comenta, compartilha, seja positivo, seja negativo. Valeu, um abraço, até mais.